Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Então nós vimos que Moisés organiza o povo e vão dialogar com o faraó, mas que o faraó não cede. E aí, no versículo 20 do capítulo 3, Deus fala assim: portanto, eu vou estender a mão e ferir o Egito com todas as maravilhas que farei no país. Então ele deixará vocês partir. Aqui nós temos que entender algo interessante. Está havendo uma medição de forças. O faraó, usando do seu poder e do seu exército, contra escravos que nada têm. Não tem armas, não tem exército, não tem poder, mas tem Deus ao seu lado. E eles começam essa medição de força através de 10 pragas. E agora nós vamos olhar um pouquinho sobre essas pragas, já que nós vimos o contexto que isso acontece. Dentro de um processo de libertação, de qual o opressor não quer deixar o povo, seus escravos, saírem. Primeiro, é Deus quem manifesta que vai usar a força. Portanto, vou estender a mão e ferir o Egito com essas maravilhas, que são quase que milagres. Então não foi o povo que vai usar a força, mas Deus. A ação, a iniciativa é de Deus. Depois, é Deus que vem para fazer isso. O povo, ele é só espectador? Não, ele está junto no processo, mas a iniciativa é de Deus. Esse milagre, essas maravilhas que o texto fala, acontecem não porque era algo não conhecido. Eles eram conhecidos, os egípcios já tinham problemas aqui. Agora, aonde é que está o milagre? O milagre é que ela é anunciada e depois acontece. E isso tudo acontecia, mas vinha de supetão. Então, a intervenção divina está em fenômenos naturais que vão acontecendo nos momentos programados, dentro de uma disputa. E aí, para cada uma das 10 pragas, os egípcios tinham as suas divindades que iriam protegê-la. E Deus vem e fala assim, vai acontecer. Aí eles invocam as divindades dele e nisso existe um embate. Nós vamos olhar as 10 pragas agora com as divindades egípcias que estão sendo desafiadas. E vamos perceber que o resultado final, 10 pragas, 10 para Deus e o povo, 1 para o Egito, já que na primeira eles também conseguem transformar a água não em sangue, mas numa coloração vermelha. Vejamos. A primeira praga, Êxodo capítulo 7, versículos de 14 a 23, é transformar as águas em sangue. Isso nós estamos falando do rio Nilo, só de um pouco de água, todas as águas do Egito. O texto não deixa muito claro, isso daí não é o objetivo dele, porque esse texto ele não é histórico, ele é teológico. E sendo teológico, nós temos que lê-lo a partir da teologia e não da história. Então, é transformar águas em sangue. Os egípcios têm 3 divindades: Khnum, guardião do Nilo, Hapi, espírito do Nilo, e Osíris. O Nilo era o sangue dessa divindade Osíris. Então, quando Deus fala que vai, através de Moisés, transformar a água em cor vermelha, eles invocam as suas divindades. Eles também conseguem, através de uma planta, fazer isso, e Moisés também. Resultado, 1 a 1. Os dois conseguem. A segunda praga, já em Êxodo 7, de 25 até o capítulo 8, 11. As rãs, infestação de rãs. Aqui existe uma divindade egípcia, Hecate, que tem um aspecto de rã e é o deus da ressurreição. E eles também, quando existe essa infestação de rãs, invocam Hecate, mas não controlam. É Deus que determina o momento de começar e de parar. E quanto tempo demorou? O texto não está preocupado com isso. É teológico e não histórico. A terceira praga são mosquitinhos ou piolhos de cabeça. Êxodo 8, de 12 a 15.
E tem duas divindades egípcias. Quais? Ísis, deusa da vida, e Sete, deus do deserto. São invocados para que esses mosquitos ou piolhos não incomodem as pessoas. Não conseguem. Somente quando Deus determina é que se para. Na quarta praga, nós temos moscas. Êxodo 8, de 16 a 28. Quem que é invocada pelo lado dos egípcios? Ísis, de novo, a deusa da vida, assim como na anterior. Nos piolhos, agora nas moscas que são maiores. E ela não consegue resolver. Até porque é uma estátua e não um Deus de verdade. Deus é somente o nosso, Javé. A quinta é a peste nos animais. Feridas. Êxodo 9, de 1 a 7. 5 divindades são invocadas pelos egípcios. Amon, que tem forma de carneiro e é protetor dos animais. Ator, que é a deusa mãe com forma de vaca. Apis, que é uma divindade em forma de touro. Pitá, que é o símbolo da fertilidade. E Mineres, que é o touro sagrado de Helópolis. E o que acontece? Eles também não conseguem resolver o problema das pestes dos animais. Então, Deus já está aí vencendo de 5-1, goleada, e só está na metade. Tem mais 5 pragas. Sexta praga, úlcera nos egípcios e nas pessoas poderosas. Êxodo 9, de 8 a 12. 3 divindades são invocadas. Tifon, protetor contra feridas diversas. Imhotep, que é o deus da medicina. E Sekhmet, deus dos remédios. Também não consegue resolver o problema das úlceras. A sétima praga, chuva de pedras. Pedra de gelo, granizo. Êxodo 9, de 13 a 35. 4 divindades são invocadas pelo lado dos egípcios. Serafis, protetora das lavouras. Ísis, protetora da vida e da vegetação, e a vegetação também é vida. Nut, deusa do céu. E Sete, protetor das colheitas. Resultado? Não conseguem fazer nada. Já na oitava praga nós temos os gafanhotos. Êxodo 10, de 12 a 20. E novamente 4 divindades são escolhidas pelo lado dos egípcios. Ísis, Serafis, Sete e Nut. A mesma da chuva de pedra. Está protegendo ali as lavouras. Os dois destroem. O gafanhoto vem, come, e a chuva de pedra destrói tudo porque bate e quebra. Aí nós temos a nona praga, as trevas, a eclipse, possivelmente. Êxodo 10, de 21 a 29. Pelo lado dos egípcios, Ra, Aten, Atum e Horus, os deuses do sol. E não resolvem. E a última praga, morte dos primogênitos. Então aí morreram todos os primogênitos dos egípcios ou somente o filho do faraó? Podemos ler das duas formas. Se morresse o primogênito do faraó, todas as famílias entrariam em luto, como que morrendo o primogênito deles. Deus não é Deus da morte. Invocado pelo lado dos egípcios. Osíris, a divindade de faraó e doador da vida. Ísis, deusa da cura. E o próprio faraó, que era também considerado um deus. E não conseguem livrar o primogênito ou os primogênitos da morte. Mas, diácono, que trem é esse daí? Bom, gente, nós temos que entender, como a gente falou, é uma leitura teológica. Todas essas pragas vieram em sequência? Não sabemos. Existe um intervalo, e elas eram algo que acontecia conforme as estações do ano. Alguns anos sim, outros anos não, às vezes anos sem acontecer. Quanto tempo durou cada uma? Também não se fala. Por quê? Porque historicamente isso é importante, teologicamente isso não é importante. Importante que houve uma luta entre Javé e as divindades do Egito, e Deus venceu as 10. Temos que lembrar que isso não é histórico, é teológico. É mostrando, revelando Deus para um povo que é escravo como libertador. Interessante, né, gente? No próximo, vamos continuar um pouquinho mais sobre esse momento em que o povo ainda está no Egito, mas se preparando para sair. Paz e bem a todos e a todas.